Boa noite a todos. Estamos de volta com a nossa disciplina de metodologia científica e ciência da computação. A gente, semana retrasada, começou a falar sobre a revisão bibliográfica. A gente teve uma aula prática sobre a avaliação da literatura nas bases de dados. E agora a gente vai ver um pouco de alguns aspectos teóricos, tá? Dessa revisão bibliográfica. Basicamente, a gente, quando está começando uma pesquisa, seja ela em qual nível for, a gente se depara com um conjunto gigantesco de literatura que representa o conhecimento que existe sobre uma determinada área. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, desse conhecimento. Vocês podem ver aqui todo o conhecimento, né, existente. Quando você começa, você conhece apenas uma parte desse conhecimento, tá? Quando você começa a conhecer mais coisas, você consegue ampliar um pouco o conhecimento, mas o seu próprio conhecimento. Você não muda o conhecimento que existe sobre o mundo. Quando você desenvolve algum projeto de pesquisa inovador, original, você passa a contribuir com o conhecimento, ou seja, aquele teu trabalho ele faz parte do conhecimento existente de uma determinada área. Então seria isso daqui. A gente diz que a gente expande a fronteira do conhecimento, tá? Então todo trabalho é uma pequena expansão dessa fronteira do conhecimento, muito pequena, né? Você não consegue num trabalho fazer uma expansão gigantesca. Acho que até essa figura aqui, ela não representa muito bem o que é um trabalho como um doutorado, tá? Como um mestrado, como um TCC, que também, né, se ele for original, ele tem uma certa contribuição aqui para o conhecimento existente. Mas geralmente o teu trabalho de doutorado, de mestrado, ele é bem, né, uma expansão bem pequena aqui da fronteira do conhecimento. E um TCC geralmente é só um pingozinho aqui de conhecimento que é gerado, tá? Mas, juntando todos os conhecimentos que são gerados diariamente no mundo, faz muita diferença na hora da gente desenvolver a solução para os nossos problemas de pesquisa. Porque revisar a literatura? Para avançar na fronteira do conhecimento, é preciso conhecer o que já existe. Então, é um aprendizado. Você vai aprender com aquela literatura que existe. Quando você está na graduação, geralmente você aprende pelos livros, né? Livros didáticos, eles já são mastigados. Mas geralmente o próprio livro, ele sempre vai estar desatualizado. O conhecimento mais atual de uma área, ele vem a partir da literatura mais recente, mais atual e de qualidade. Então, para você conhecer o que existe, você precisa conhecer essa literatura. A revisão da literatura permite delimitar melhor o problema ou o escopo. Isso é uma grande necessidade quando a gente começa. A gente precisa delimitar as coisas, porque senão aquele tempo que você tem, geralmente você tem uma restrição de tempo, 2 anos, 4 anos, 6 meses. Então você precisa delimitar bem o que você vai fazer. A revisão da literatura ajuda isso. Descobrir oportunidades e identificar contribuições. Geralmente, um trabalho muito bom, ele abre as portas para outros trabalhos contribuírem com ele. Então, são os trabalhos futuros. O que eu posso fazer para melhorar esse trabalho que acabou de ser apresentado? Então, é muito importante revisar a literatura em busca dessas novas áreas que vão sendo abertas. Identificar teorias relevantes, claro, é óbvio que a gente
vai reunir alguns artigos com teorias fortes que vão ajudar a solidificar o nosso trabalho e levantar recomendações, né? Eu já falei dos trabalhos futuros, mas muitas vezes lições aprendidas. Muitas vezes o artigo indica caminhos a não seguir. Então, se você tem uma ideia e você encontra um artigo onde alguém já implementou a tua ideia e disse, olha, por esse caminho não dá certo, usando esse método X não dá certo, usando o método Y não dá certo, o que pode ter um resultado é o método Z. Então você vai seguir o método Z porque se provou que o X e o Y não dão certo. Então muitas vezes a revisão da literatura ela ajuda muito nisso. Distinguir o que foi feito daquilo que precisa ser feito. É através da revisão da literatura que você vai indicar o grau de originalidade do teu trabalho. Quão original o teu trabalho é. O quão ele expandiu o conhecimento o quanto que ele expandiu o conhecimento que existe hoje, tá? Para o novo conhecimento que foi gerado com o teu trabalho. Descobrir variáveis importantes e relevantes. Um trabalho experimental. Quais são as métricas que eu vou coletar para avaliar o desempenho do meu sistema? Corre para a revisão da literatura. Lá você vai ter vários trabalhos e esses trabalhos eles têm a metodologia que foi utilizada. E nessa metodologia explica quais variáveis foram selecionadas para avaliar o desempenho. Então, a revisão da literatura permite encontrar isso. Adquirir e melhorar o vocabulário associado ao assunto. Isso é muito importante. Toda área tem o seu vocabulário, os seus termos técnicos, tá? Na graduação, que a gente tem uma formação mais geral, a gente aprende muitos termos técnicos, né, da computação, mas quando você adentra uma área de pesquisa, aquela área ela tem os seus termos, tem as suas abreviações, tá? Tem termos que você não vai precisar explicar, porque já são de domínio público daquela área, tá? Então tudo isso vai depender da tua leitura. Você vai aprender, quanto mais você lê os artigos, mais você vai aprender quais são esses termos. Um exemplo, TCP, um protocolo de internet. Quando você está escrevendo um artigo, você não precisa explicar o TCP. Muitas vezes você não precisa nem dizer o que a sigla TCP funciona, porque é um termo já disseminado na área. Todo mundo sabe que o TCP é o protocolo da camada de transporte. Entender a estrutura do assunto, tá? Você consegue, dentro de uma área, como que o conhecimento está organizado. Vários artigos de Machine Learning. Quais são as classificações que existem? Qual é a taxonomia que é usada? Que tipos de algoritmos, as classes de algoritmos que são usadas? Dentro de cada classe, quais são as subclasses? Então você consegue identificar isso e muitas vezes você encontra artigos só de taxonomia para ajudar os novos pesquisadores de uma determinada área. É muito comum você encontrar. Se pesquisar lá taxonomia, machine learning, você vai ter provavelmente um paper explicando como que é a organização da área de machine learning com relação à taxonomia. Identificar as principais técnicas e metodologias, eu já falei. Toda vez um artigo ele vai explicar a metodologia, tá? Se o artigo for de qualidade, você pode replicar aquela metodologia, aquela técnica no teu próprio trabalho, até às vezes para comparar um trabalho com o outro. Inserir o pesquisador num contexto histórico para mostrar familiaridade com o estado da arte. Geralmente você começa com os artigos mais antigos e vai evoluindo, né, para os artigos mais novos. Por que os artigos mais antigos? Porque eles são os mais citados. Quanto mais citado o artigo, maior a probabilidade dele ser um bom artigo, né? De ter sido bem aceito pela comunidade. E aí, a partir daí, lendo várias vezes, do mais antigo para o mais novo, mais antigo para o mais novo, e repetindo essa sequência, você acaba entendendo o contexto histórico das soluções. Né? Lá em redes, por que que existem dois protocolos, TCP e o IP, né? Por que não existe só um protocolo? Então, tem um contexto histórico por trás disso na hora de desenvolver esses dois protocolos. Se você é da área, você precisa entender que esse contexto histórico existiu e que, com o passar do tempo, esses protocolos foram divididos aí em duas camadas diferentes. Só para citar um exemplo.
Então, aquele pensamento, né, do Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, né? Então, você sempre vai subir nesse ombro de gigante, que é a literatura existente sobre um assunto, para conseguir avançar nesse conhecimento. Tipos de estudos. Você tem lá um estudo primário, tá? Onde você vai se concentrar em estudos experimentais, estudos de caso, e secundários, aonde você vai entrar dentro de temas, tá? Onde você analisa os primários dentro de um determinado tema. Então você sempre começa de um escopo maior e vai afunilando para um escopo menor, que é o tema que você vai estar trabalhando no teu TCC, mestrado, doutorado ou pós-graduação, tá? Lato sensu. A revisão da literatura deve ser muito bem planejada, com certeza. É, no meu doutorado, por exemplo, eu me vi uma hora depois de um ano e meio envolto por vários artigos e eu não sabia como parar de ler artigo, né? Você lê e a todo tempo chegam novos trabalhos e você fica ávido para saber, para conhecer os trabalhos mais atuais, tá? Então você precisa ter um planejamento, você precisa dizer até quando eu vou ficar lendo o artigo, fazendo revisão de literatura, até quando, a partir de qual ponto eu vou partir para propor alguma coisa, desenvolver a minha teoria, provar as minhas é, hipóteses, fazer experimentos. Então você tem que decidir, tá? A hora que você vai reduzir o ritmo da revisão da literatura. Geralmente começa assim, né? Você começa nos livros, ok? Depois você passa para os surveys, que fazem apanhados de uma determinada área, né? Faz uma análise dos artigos existentes. Dentro desse survey, você escolhe artigos principais, artigos mais importantes para aquilo que você está trabalhando, tá? E depois você parte para artigos específicos. Qual a diferença de artigos para artigos específicos? Digamos que eu quero trabalhar com um determinado algoritmo. Esse algoritmo, essa classe de algoritmos são artigos específicos. Mas talvez para você chegar nesses artigos específicos, você precisa ler um artigo que tenha lá desenvolvido essa nova, tenha sido a gente chama de seminal paper, que é o artigo que deu origem àquela área de pesquisa, né? Por exemplo, você lê o artigo que deu origem à área de pesquisa, a partir dele você vai ver vários artigos específicos daquele, a implementação do algoritmo, a avaliação do algoritmo, a aplicação do algoritmo, seja lá o que for, tá? Então é muito comum seguir essa sequência. Vou dar um exemplo, né? Meu, quando eu entrei na graduação, a partir do terceiro período a gente começou a fazer PIBIC, né? Comecei a fazer PIBIC. E o meu orientador ele trabalhava com redes. E eu não conhecia nada de redes, né? Terceiro período. Antigamente redes era no sétimo período, sexto período. Então como é que eu vou aprender redes? Aí ele passou alguns artigos, que é comum, mas eu li aqueles artigos e não entendia bolunfas. Um monte de termos técnicos que eu nunca tinha visto, né? Então eu fui partir para os livros, certo? Naquele tempo, o Tannenbaum era a Bíblia de redes, tá? Então eu fui na biblioteca, peguei o Tannenbaum. Infelizmente, também naquela época, as bibliotecas eram bem furrecas, né? Então, hoje está bem melhor. Então, o que que eu fiz? Peguei e um livro em inglês, né? Era o único livro de redes que tinha lá, do Tannenbaum, estava em inglês. Eu não sabia inglês. Sabia um pouco, né? Claro. Todo mundo sempre sabe um pouco de inglês. E aí eu fui traduzindo com o dicionário mesmo. Naquele tempo não tinha celular, né? Como a gente tem hoje. Tinha celular, mas não tinha a mesma capacidade. E eu ia traduzindo os termos. Primeiro capítulo deu um trabalhão, tipo, 2 meses traduzindo. Segundo capítulo,
um mês e meio, terceiro um mês, quarto, 15 dias, e assim vai. O que acontece? Você vai internalizando o vocabulário da área, à medida que você vai aprendendo ali, traduzindo, e você vai internalizando. Então, quando você lê um capítulo um, quando você chega no 5, você já internalizou muitos dos termos técnicos daquela área. No caso aí, na minha área, era de redes. Então, eu sabia o que era network, protocol, control, é, vários termos de loss, que é perda, delay, certo? Jitter, que é a variação do atraso. Então, tudo isso ia se repetindo. E aí você acaba formando um vocabulário e aí você passa em um determinado momento você não precisa mais dos dicionários. Tá? E aí, quando você lê esse artigo, poderia ter lido em português, mas não tinha disponível. Mas foi muito bom em inglês, porque o meu vocabulário se desenvolveu muito rápido. E a teoria também, né? Claro que eu tive que ler esse livro várias vezes, tá? Mas eu li uma vez, depois eu li uma segunda vez para entender mesmo a teoria de fato mais profundamente. E aí, a partir do Tannenbaum, depois veio o livro do Ross, né? Do Ross do Kurose, que é outro livro muito bom de redes, para mim é o melhor que tem. Foi desenvolvendo essa teoria, tá? A partir daí eu me sentia mais seguro para ler os artigos que o orientador passava, porque eu já tinha essa teoria fundada. E se ele passasse em inglês, eu já sabia os termos em inglês também. Já sabia sobre aquele artigo ele estava tratando. Depois, com o amadurecimento, você passa a ler os surveys. Você fica fascinado pelos surveys, que são os apanhados, né? As análises da literatura, porque lá eles pegam os artigos mais atuais e fazem uma análise, eles comparam os artigos, dividem categorias, dividem os problemas, dependendo do artigo. Então, por exemplo, eu fui trabalhar com uma área VoIP, Voice sobre IP. Então já tinha surveys de VoIP, enquanto que o livro falava mais ou menos, tinha o quê? Umas 3 páginas do livro sobre VoIP, uma tecnologia muito nova, em 2003. E os surveys tinham um conhecimento mais atual sobre Voice sobre IP. Então, a partir do conhecimento de Voice sobre IP, eu selecionei nesses surveys artigos. Eu queria trabalhar com a área de segurança, né? Então, eu peguei segurança mais VoIP e tinham trabalhos relacionados com esses artigos citados nesse survey que trabalhavam com segurança e VoIP, que foram os seminal papers, certo? Citados no survey. Mas eu queria queria escolher uma coisa para trabalhar, né? A segurança em VoIP é muito amplo. Você tem confidencialidade, integridade, autenticação, DDoS, várias coisas que podem ser tratadas com VoIP. E nesse PIBIC aí, eu quis tratar com um algoritmo mesmo de criptografia, tá? Então, a partir desse artigo seminal, eu fui para os artigos específicos de uma determinada área. No caso, era o SRTP, que é um protocolo de tempo real que é usado até hoje. E o S quer dizer que a comunicação com esse protocolo ela é criptografada. E aí eu fui ler artigos específicos sobre esse protocolo, tá? Então, a partir de algo geral, não tinha nem quase VoIP aqui, 3 páginas no livro sobre VoIP, né? Sobre multimídia. Os surveys me ajudaram a definir a área, os artigos, né? Os seminal papers que davam lá a divisão geral da área, e dentro de uma área dessa eu escolhi o SRTP, que foi o protocolo que eu trabalhei na graduação, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, certo, pessoal? Nunca diga, não encontrei nada parecido, você vai levar bomba, tá? Diga sempre, ó, pelo que eu pesquisei, no máximo que eu consegui procurar, não encontrei nada parecido, né? Mas eu não garanto que não exista algo aí que eu não tenha percebido. Seja sempre humilde, tá? É,
Sempre diga como que você vai contribuir com a área, né? Então, o trabalho A fez isso, mas deixou uma lacuna. O trabalho B fez isso, mas deixou algo a fazer. O meu trabalho cobrirá essas lacunas, essas duas lacunas que foram deixadas no trabalho. Sempre você vai contribuir com algo que já foi feito, tá? Não existe essa de você tentar resolver um problema que ninguém está resolvendo, ninguém está trabalhando. Isso não existe. Como que eu começo a revisão da literatura? Tá? Qual o objetivo? Identificar e integrar resultados, encontrar lacunas, identificar os principais problemas da área de pesquisa. Qual será o foco? Em resultados e produtos alcançados, em métodos e teorias, tá? Tem que se fazer essa pergunta. Qual será a cobertura da pesquisa? Fixar nos autores mais citados, fixar no intervalo de tempo, 5 anos, 10 anos, ver tudo. Ah, professor, dificilmente alguém vai ver tudo. Olha, tem alguns artigos são da década de 70 que eles são importantíssimos em áreas, em algumas áreas da computação. Por exemplo, na minha área de redes, tem uns papers lá da década de 80 que os caras eles mostram como que um protocolo determinado lá X foi criado, né? Quais foram os problemas que eles enfrentaram e por que os protocolos de hoje têm essas características hoje, tá? Essas características elas foram pensadas lá na década de 80. Então é importante que eu tenha pelo menos um conhecimento básico desses artigos mais importantes, mais antigos, certo? Então não é só ver coisa mais recente, você tem que ver coisa mais antiga também. Como que eu vou organizar a análise? Cronologicamente, de acordo com os conceitos abordados, tá? Ou de acordo com os métodos aplicados. Os resultados apresentados vão ser para quem? Para a academia, né? Na universidade, para uma conferência, vai ser para a indústria. Muitas vezes, pessoal, lá no Instituto de Pesquisa, você precisa fazer uma revisão da literatura, né? Ah, tem um problema lá na produção do aplicativo do celular e você precisa encontrar o algoritmo mais eficiente para fazer tal coisa. Você vai fazer uma revisão da literatura, com certeza, tá? E aí você vai apresentar para a indústria. Já aí é um outro formato de apresentação. Público geral, né? Como é que vai fazer isso? Então, você basicamente tem que ter uma sistematização, tá? Uma revisão sistemática da literatura para tentar resolver, para tentar organizar, certo? O teu, a tua área de conhecimento, ok? Então, a revisão sistemática da literatura é o quê? É um método para identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis, atuais e relevantes para uma questão de pesquisa específica, área temática ou fenômeno de interesse, tá? Então, é aquela coisa, você vai pegar o conhecimento mais importante e vai organizar para o teu trabalho. Quais são os objetivos de uma revisão sistemática da literatura? Levantar o estado da arte, resumir. Estado da arte, para quem não sabe o que significa, estado da arte significa o conhecimento mais atual sobre um determinado assunto. Tá? É o estado da arte, status quo, né? É aquilo que existe de mais moderno, de mais novo. Resumir e confrontar as evidências existentes sobre um dado assunto, tem um problema, ok? Resumir, conhecer, confrontar, você vai, né, verificar se aquilo ali tem fundamento, o que pode ser melhorado ou não. Buscar novas linhas de investigação, identificar recomendações e lacunas para pesquisas futuras. A gente já falou sobre isso, né? Os trabalhos futuros.
Auxilia o pesquisador, a revisão da literatura, a amadurecer o conhecimento sobre o tema, com certeza. Você, com o passar do tempo, fica mais maduro, quanto mais leitura você faz. Subsidiar conteúdo para a delimitação do problema de pesquisa, tá? Essa palavra aqui ela é muito importante, delimitação. A tendência do estudante de pós-graduação ou de TCC é querer abraçar o mundo, querer resolver um problema muito difícil, tá? E o papel do orientador é dizer, olha, você vai se delimitar, você vai se conter aqui a esse tipo de problema, a esse problema aqui, que vai dar para resolver em 6 meses, que vai dar para resolver em 2 anos, que vai dar para resolver em 4 anos, tá? Direcionar adequadamente as novas atividades de investigação, tá? A revisão ela tem que ser robusta e consistente, tá? Tem que ter a maior cobertura de publicações pertinentes. Você não pode deixar artigos importantes de fora, porque senão lá na banca o revisor ele vai te cobrar um artigo, que pode inclusive ser um artigo dele. Oferecer melhores resultados, tá? Visto que o processo de revisão da literatura é bem definido. Se você tiver bem documentada a sua revisão da literatura, ela pode ser auditada, reproduzida e continuada, ok? Outro estudante pode vir e partir da onde você terminou, tá? Justa e não tendenciosa, ela sintetiza todos os trabalhos relacionados sem preconceitos e inclui também as publicações cujas hipóteses são contrárias às defendidas. Então você não vai só pegar artigos que te ajudam, que são a favor da tua ideia. Você vai também pegar artigos que são contra a tua ideia, tá? E você vai ter que indicar no teu trabalho porque aquele trabalho não tem fundamento, ok? Qual é a etapa da revisão sistemática da literatura? Primeiro é planejamento, tá? Depois é a condução da pesquisa e depois é o relatório, que é a escrita, tá? O que é o planejamento? Você vai realizar um plano, tá? Que a gente chama de protocolo de revisão, que nada mais é do que a formalização de uma revisão da literatura. Ok? Antes de começar esse plano, você tem que definir o que a gente chama de lista de controle, que é o quê? Junto com o teu orientador, geralmente você vai definir 10 artigos que são relevantes para aquela área que você está tentando trabalhar, tá? Geralmente é o orientador que define. Você não vai ter o conhecimento para, tá, se sentir seguro de escolher 10 artigos. Ok? E figura aí do orientador, bonito. Ou orientadora, né? O que tem que ter nesse protocolo, resumidamente, tá, pessoal? Qual é o contexto da pesquisa, o objetivo e a justificativa? A gente já falou isso nas aulas anteriores. Você vai escrever lá no teu protocolo. Pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas, um software que ajude a fazer isso. Quais são as questões de pesquisa? O que de fato você realmente está interessado em responder com relação fazendo essa revisão da literatura? Quais são as palavras-chave mais adequadas? A gente fez esse exercício na aula prática que a gente teve, né? Vocês receberam os temas e lá tinham algumas palavras-chave que vocês utilizaram para fazer a pesquisa. Você vai definir quais são as palavras-chave de uma área antes de começar a pesquisa aqui. Qual é a expressão de busca? As strings. Então, algumas palavras-chave você pode juntar com outras palavras-chave. Você forma lá umas strings, pode usar asterisco, o mais, né? Dependendo da máquina de busca. Você pode formar expressões,
ok? Você pode definir também, além das palavras-chave. Quais são os mecanismos de busca que você vai utilizar para fazer essa pesquisa? Vou já falar sobre isso. Os critérios de seleção e exclusão. Um critério de seleção, palavra-chave. Um critério de exclusão, o, o ano de publicação. Pode ser um filtro. Eu quero os últimos 5 anos de pesquisa. Pode ser um filtro que você vai usar, certo? Eu quero que exclua um determinado algoritmo. Você exclui por exclusão lá, filtra o nome de um determinado algoritmo que você não quer ter papers baseados nesse algoritmo, ok? Você faz a avaliação desses critérios porque é um passo iterativo. Você escolhe lá um critério de seleção ou exclusão, tem um resultado. Olhando o resultado, você vai tira ou não os filtros, né, dessa tua pesquisa. A gente dá uma olhada lá no vídeo anterior que a gente fez esse teste lá, foi bem interessante. Estratégia de extração de dados, ok? Como que você vai extrair os dados dos artigos, como que você vai armazenar esses artigos, né? Porque lembra, eu vou ler hoje um artigo no meu primeiro dia de doutorado. Daqui a 4 anos, 3 anos, eu não vou saber mais nada. Como é que eu vou arquivar isso, né? Não vou lembrar de mais nada sobre esse artigo. E o cronograma de estudos que diz quanto tempo você vai ficar parado fazendo esse trabalho. E nunca acaba, tá, pessoal? Ele vai até o final aí do teu trabalho, porque você tem sempre que estar atualizado. Fontes de pesquisa. A gente tem muito, pessoal. Aqui são algumas que vocês podem usar para se guiar. ACM, Digital Library, a gente usou na aula passada. O Internet Explorer, eu falei sobre isso no vídeo passado. Mas tem outros. ScienceDirect, Springer, Wiley, Web of Science, CiteSea, Inspect, Scopus, Web of Science, periódicos da CAPES também, que é um portal que tem vários desses. Você pode entrar individualmente aqui em cada um deles ou usar o periódico da CAPES para fazer uma pesquisa mais geral. Tá? Vocês podem testar aqui, coloca no Google, vocês vão encontrar os links. Eu falei na última aula, tem uma diferença entre bases bibliográficas e motores de busca, né? As bases bibliográficas são essas. Os motores de busca, eles utilizam várias bases bibliográficas, tá? Então, eles são úteis, mas muitas vezes, indo diretamente na base, você encontra resultados melhores do que nos motores de busca, tá? Outro tipo de literatura que a gente costuma usar são literatura não indexada por esses motores, por exemplo, órgãos governamentais, patentes, é um exemplo de coisa que você pode ter que procurar, né? Ter que garimpar nos órgãos governamentais. Na Anatel poderia ter uma regulação de telecomunicações, por exemplo, que eu teria que citar e que faz parte da minha revisão. Publicações de organizações acadêmicas, por exemplo, a SBC talvez tenha alguns eventos que não sejam indexados. Aí você tem que entrar no site do evento para procurar os artigos. Tá? Empresas e associações da indústria, né? Manuais, relatórios técnicos, especificações técnicas. Tudo isso não está lá nos motores de busca e dificilmente vai estar nos portais, né? Das publicações. A gente costuma chamar isso aqui de literatura cinzenta. Então vocês têm que tomar cuidado que algumas áreas exigem que você faça pesquisas dessa literatura cinzenta. Tá? Exemplo, portal da SBC, portal do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, tá? Que tem lá os papers aceitos nesse simpósio. Alguns critérios. Data de publicação é um critério. Idioma, ok? Se o teu trabalho for evoluir, cara, é inglês, tá? Mas se de repente você está começando, talvez artigos em português vão te ajudar
a ter um domínio básico ali daquela área, para depois você evoluir para páginas em inglês. Número de páginas, se você quer artigos curtos ou mais longos. Tipos de estudo, tá? Disponibilidade de acesso ao estudo, unicidade do estudo, tudo isso vai variar nos critérios lá de seleção, tá? Relação com o tema desejado, que geralmente você encontra essa relação com a pesquisa da palavra-chave, ok? Esse aí foi o planejamento. Você vai executar isso daí iterativamente, repetindo, reformulando, tá? Na condução, basicamente é você fazer as leituras, ok? E catalogar esses papers, certo? Então, um programa muito legal é o Mendeley. Você pode catalogar, você baixa o paper, ou então coloca o link lá, o DOI dele, ele baixa as informações do paper. Eu falei sobre o DOI na última aula. E aí ele vira uma base de dados, depois você pode pesquisar só dentro do Mendeley, ou seja, você pesquisa dentro da tua própria base de dados, os artigos que você leu. Então fica muito mais fácil de organizar o conhecimento, tá bom? O Mendeley é livre. O EndNote, que é o outro exemplo aqui, ele é pago, tá? Mas tem outros também. Tem para o Linux, tem para o Mac, tem vários programas que fazem essa indexação. Filtros. Lembrando, pessoal, eu dá uma olhada no vídeo anterior, que eu falei bastante sobre filtros, né? Então, basicamente, o filtro ele te ajuda a selecionar os artigos, tá? Você passa lá de um escopo maior para um escopo mais reduzido, certo? Então, só um exemplo aqui, ó, numa numa pesquisa básica, você encontrou artigos dessas bases de artigos 333, tá? Você fez uma remoção pelo título, ou seja, colocou lá palavras-chave do título. Você baixou para 56, né? Depois você pesquisou coisas só no abstract. Você quer que tenha palavras-chave no abstract. Isso daqui. Depois você. Eu quero só artigos completos. É só um exemplo, tá? Eu não quero, por exemplo. é, Eu não quero, por exemplo, artigos publicados como resumos. Eu quero apenas artigos completos. Baixou para 5, né? E assim vai. E aí no final você tem alguns artigos que vão cair dentro daquela sua condição específica. Por último, o relatório. Você vai escrever os relatórios, né? Uma tabelinha, né? Onde foi pesquisado, a quantidade de artigos encontrados para o tema, a quantidade de artigos para cada filtro, a data da pesquisa, a string que foi utilizada, a área da pesquisa, tá? E aí você vai começar a organizar esse conhecimento aí internamente. Ok? O processo de digitação de dados deve extrair os itens necessários para responder as questões. Documente e justifique todas as mudanças, porque uma decisão que você tomou no primeiro mês do seu trabalho, no quarto ano você não vai lembrar mais por que você tomou essa decisão. Então tem que documentar. Calibre e atualize o protocolo, ou seja, esses passos iterativos eles têm que estar sempre se renovando. Pode ser que surja um paper naquele mês que vai fazer com que você mude as palavras-chave da tua pesquisa, por exemplo. Ok? A string de busca é crucial para o sucesso da revisão. O idioma inglês é quase que obrigatório, tá? Sempre identifica sinônimos. A gente fez esse trabalho na última aula, foi bem interessante, tá? Inspire-se nas palavras-chave dos artigos de controle, aqueles 10 artigos que a gente começou, ok? Cuidado com aspas, pode fazer diferença. E sempre anote a data da busca e a string utilizada, porque você não vai querer ficar repetindo isso o tempo todo. Inclua referências relevantes, tá?
As máquinas de buscas não têm artigos estrangeiros, não têm artigos em português, tá? E as máquinas de busca têm problemas. Cuidado, não confie totalmente. Ah, fiz uma pesquisa aqui, tudo que aparecer nessa máquina de busca são os artigos mais importantes. Não, tem problemas. Pode ser que um artigo esteja escondido, não esteja aparecendo na tua pesquisa e vai levar um tempo para você conseguir identificar isso. Ok? Caso você não encontre o artigo, manda um e-mail para os autores. Eles sempre respondem com o artigo, tá? Se o artigo está muito difícil de encontrar, manda e-mail para os caras que eles vão te retornar. Ok, eu acho que é isso. E algumas referências para que vocês possam se aprofundar nesse assunto. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.